se você não levar a sério e você não se dedicar, né? Eu acho interessante uma frase, né, que alguém diz assim, né? Obter sucesso, né? Não é só ter inspiração, mas tem que ter transpiração. Sim. Não é verdade? Inspiração é você realmente ter ideias, pedir para Deus, né, insights ali que você possa transformar um produto, mudar uma forma de apresentação, ou então um modo de fazer. Então, são os insights que Deus pode te Sim. dar. Né? Agora, não transpira, não vai atrás, não põe a pasta debaixo do braço e não liga, não fala com o teu cliente para você ver se você vai vender o seu produto. Não vai. Sim. Tem que fazer a sua parte, tem que Exato. transpirar. Olá, seja muito bem-vindo ao Talk 100, a mais um episódio, na verdade o nosso primeiro episódio de 2025, e a gente está muito feliz, com muitas expectativas do que Deus vai fazer nesse ano de 2025, do que Deus vai fazer na nossa igreja, na nossa comunidade, e também não é diferente no nosso Talk 100, no nosso podcast. Eu lembrando a você que no final do ano passado, quando a gente teve nosso último episódio, a gente conversou falando que a gente ia trazer temas da atualidade, que a gente ia conversar sobre coisas para que você também pudesse ser encorajado e também se utilizasse de ferramentas daquilo que a gente conversa aqui no nosso podcast. Então hoje, né, assim como eu, provavelmente você também faz muito planejamento financeiro, planejamento do ano, né? Toda vez que a gente começa um ano, a gente faz, né, planejamentos para que a gente possa estabelecer algumas metas para que possam ser cumpridas naquele ano que começou. E hoje não vai ser diferente, né? Hoje a gente vai conversar com o nosso pastor Fernando, onde a gente vai trabalhar essa temática, né, de planejamento, né, princípios bíblicos, né, por trás de um planejamento, de um bom planejamento. E eu só queria poder apresentar. Tudo bem, pastor Fernando? Tudo bem. Então, o pastor Fernando, eu vou pegar uma colinha aqui, tá, gente? Que é muita coisa aqui. Então, ele é o nosso vice-presidente, né, da nossa igreja, da nossa comunidade. Ele é pastor também da nossa comunidade. Ele é membro do nosso conselho deliberativo. É líder do Ministério Meu Legado, coordenador da construção. Ele presta aconselhamento e mentorias para homens de negócios. É formado em direito, empresário do ramo imobiliário, empreendedor, presta consultoria e assessoria empresarial, é casado há 33 anos, né, com Maria Augusta, do qual tem 2 filhas, que é a Renata e a Fernanda. Ufa, terminei, eu consegui, viu, pastor? Como é que o senhor está, pastor? Tudo bem, Elton. É um privilégio estar aqui, agradeço aí a oportunidade e fico aí à disposição, né, dos questionamentos, das perguntas, do que a gente puder contribuir, na verdade, né? Claro. Porque quando a gente fala em planejamento, não é só o financeiro, né, Elton? Exatamente. O planejamento ali envolve a nossa vida, na verdade. Exatamente. Né? Pastor, Sim. como eu falei na abertura do nosso podcast, existe uma necessidade humana, né, ou todo mundo se empenha nisso, quando começa o ano, de estabelecer alguns planos, né, e fica naquela angústia. E às vezes nem tudo sai de acordo com aquilo que é planejado. Né? Então, a primeira pergunta para o senhor é: qual é a importância, né, de estabelecer um planejamento? A importância, Elton, em todos os sentidos, né? Porque, veja bem, quando a gente fala o início do ano, na verdade, quando a gente fala em planejamento, a gente precisa fazer isso até o final do ano anterior. Sim. Para que você, quando começa a partir do dia 1º de janeiro, você já esteja nesse contexto do planejamento que você traçou para o ano de 2025, por exemplo. Então, só para exemplificar, as grandes corporações, grandes empresas e também os entes públicos, né, a administração pública, eles trabalham com os orçamentos. Sim. Né? Então, é como se nós pegássemos um exemplo aí de algumas empresas e da administração pública e trazer essa realidade para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Então, se você tem um orçamento de que você ganha X, e você, então, durante 12 meses, você vai ter um resultado, então você tem como você fazer esse planejamento sobre o que você ganha, daquilo que você vai gastar e daquilo que você pretende ampliar
ou seja, quer seja na questão de investimentos, ou então alguma aquisição que você queira fazer. Então, esse orçamento praticamente é o planejamento Sim. que você faz, mas o importante é você fazer antes da virada do ano. Sim. É porque a gente é muito bombardeado, né? Então, assim, já do final do ano, sim, você já fica naquelas inquietações, né? Porque parece que é algo mais místico, né? Virou 2000, virou a chave, eu quero fazer isso. Então, o conselho, né? A importância que você está falando é que esse planejamento ele precisa começar do antes. Antes. Legal. Por quê? Quando você entra no mês de janeiro, por exemplo, você já entra devendo. Sim. O devendo que eu falo é porque chega Natal e Ano Novo, a gente sempre vai gastar mais daquilo que a gente planejou. Comprando um presentinho, uma lembrança, sim, é uma confraternização, né? Ou aquela festa que você não esperava, que de repente você é convidado. Então, sempre tem um gasto a mais. E para aqueles que também planejam viajar final de ano, sim, não é mesmo? Então, as despesas de final de ano tende a ser uma despesa maior. Sim. E quando você entra no começo do ano, aí já vem impostos para pagar, IPVA, tem, sim, IPTU, tem matrícula da escola das crianças, tem material escolar, tem uniforme, tem tudo aquilo, e o camarada fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? E aí ele se perde. Então, assim, quando a gente fala em planejamento, é importante você começar a elaborar isso aí já nos últimos meses do ano. Sim. Para que você possa até fazer uma previsão. Eu recebo o 13º, por exemplo. O que eu vou fazer com esse 13º? Sim. Eu vou gastar todo ele em festividades de final de ano? É uma opção. Mas e aí, como que fica janeiro? Exatamente. Não é mesmo? Então, exatamente, o mês de janeiro é o mês que você mais gasta, com tudo isso que eu falei agora há pouco. Então, se você pensa em fazer um planejamento, é importante que se faça no ano anterior já. Sim. O senhor falou no começo, pastor, que esse planejamento ele não está especificamente atrelado às finanças. Então, esse planejamento é do homem como um todo. O homem como um todo, porque até mesmo... quando a gente fala em planejamento, por exemplo, o fato de você ampliar um ente familiar. Sim. Eu tenho o desejo de ter mais um filho. Isso é um planejamento. Sim. Né? Alguns falam, isso aqui foi um acidente de percurso. Né? Espera aí um pouquinho, mas... Sim. Uma coisa é você ter um acidente de percurso, outra coisa é você planejar. Sim. Fazer ali um planejamento familiar. Se eu vou ter 2, ou 3, ou 4, ou 5 filhos, não é mesmo? Sim. Então, por aí você já vê como é importante você ter um planejamento. Isso também serve até mesmo para aonde você quer chegar na sua carreira. Com certeza. A gente lida com jovens, pastor, então a maior dificuldade hoje dos jovens entenderem é que o tempo que ele vive hoje vai ser a colheita do amanhã. Isso mesmo. Então, até esse planejamento ele também serve para uma questão de carreira de mesmo de vida. Porque o maior planejamento que um jovem pode fazer é aproveitar enquanto está na guarida dos pais, viu, jovens? Investir tempo de qualidade, né? Em conhecimento, sim, principalmente em conhecimento, né? Relacionamentos saudáveis, então e o seu tempo com Deus. Sim. Né? Então isso é muito importante, isso faz parte também do planejamento. Agora, se eu não tenho um planejamento até mesmo para entender aonde eu quero chegar em relação ao conhecimento da intimidade com Deus, tanto faz, né? Sim. Então, a partir do momento que você tem um planejamento, você sabe aonde você quer chegar. Exatamente. Esse é o ponto principal. Né? E a gente sabe que até a própria Bíblia fala que o homem pode planejar. Isso. Mas quem dá mesmo o final, a assinatura final daquele plano é Deus. Então, a vontade dele vai ser estabelecida. A gente começou falando, a gente vai falar esse podcast inteiro sobre planejamento, especificamente mais voltado para a da finança, pastor. Existem princípios bíblicos que possam embasar a gente em criar, estabelecer esse planejamento? Elton, nós temos vários princípios, né, bíblicos para a gente poder citar. Mas eu queria separar aqui uns 3 versículos, tá, que são importantes quando a gente se fala nessa questão financeira. Sim. Eu acho que a base, um versículo basilar para todo cristão é Malaquias 3:10, né? Que fala exatamente sobre os dízimos. Sim. Olha que nesse versículo de Malaquias, o Senhor diz assim, trazei
todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Né? E depois ele diz assim, e fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Eu penso que da questão de princípio na vida financeira, este versículo ele é basilar, ele é uma estrutura, é a base de sustentação do cristão. Né? Porque o dízimo é fé e obediência. Sim. Eu não tenho que olhar para o meu holerite, meu recebimento, depois que eu pagar todas as minhas contas, ver o que sobrou para eu entregar de dízimo. Né? Eu tenho que fazer isso como primícia, eu tenho que fazer primeiro. Claro. Né? Eu tenho que separar aquilo que Deus manda eu separar e entregar como um ato de fé e obediência ao Senhor. O resto é com Ele. Isso. Porque é o único versículo pela qual o Senhor permite dele ser provado. Porque ele diz, depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Né? Então, ele mesmo chama para si a responsabilidade. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, então é com ele abrir as janelas dos céus. É com ele derramar sobre nós as bênçãos, né, que nos advenha a maior abastança, diz a palavra. Então, esse é um versículo assim chave. Se eu posso dizer assim, a senha do cofre. Tá? Se você quer ter uma vida bem-sucedida na área financeira, tá? Aí está a senha. Malaquias 3:10. Né? E nós podemos ver também lá em Lucas 14:28, o Senhor Jesus, né, dizendo o seguinte: quem de vós que querendo construir uma torre não senta antes para calcular as despesas, para ver se há condições de terminá-la? Porque em não calculando e não terminando, o que seria um objeto, né, de orgulho, de honra, será para desonra, será para vergonha. Então você veja que ali, através de uma parábola, o Senhor Jesus já nos ensina a termos planejamento. E até, perdão, pastor, e até esse capítulo específico, né, ele vai falando sobre o preço do discipulado, né, o preço de ser discípulo de Jesus. Exatamente, de você carregar a sua cruz. Exatamente. Então mas ele trabalha mesmo essa questão de você calcular e ser bem racional. Exatamente. Colocar no papel, olha, é isso aqui, você está disposto? Então, de fato, o planejamento ele entra nisso. Se eu não conseguir negar pai, mãe, filhos, etc., eu não tenho como. E não carregar a minha cruz, como é que eu vou segui-lo? Exatamente. Na verdade, qualquer tempestade, qualquer circunstância me faz balançar e sair do foco. Então, Jesus nos ensina a sermos organizados nessa questão de planejar bem, né, para não se arrepender, para não ser envergonhado. Então, veja que o próprio Senhor Jesus nos ensina essa questão do planejamento. Exato. Tem um negócio também que é curioso, pastor, que em Gênesis 1, quando Deus cria todas as coisas, eu até brinco, né, com os adolescentes, quando eu vou falar com eles, com os jovens, de que, tipo assim, no primeiro dia Deus criou todas as coisas, no final, né, eu até brinco, ele estava lá com um chapeuzinho de construtor, ele pega lá a planilha dele e dá cheque. Ele disse, ok, ficou bom. E ele vai fazendo isso repetidamente, né? Até no último dia, depois quando ele chega lá em Gênesis 31, né? Gênesis 1:31, ele diz assim, tudo que eu fiz é muito bom. Então, o que é que parece? Parece que Deus, né, o arquiteto, aquele que fez todas as coisas, ele deu cheque na própria obra dele. Ele deu certo, ficou muito bom. Então, nesse exemplo que você está citando, você vê quanto o nosso Deus é um Deus que gosta das coisas organizadas, não é verdade? Então, a organização, a disciplina, então isso leva a um homem, a uma mulher, a atingir os seus objetivos no Senhor, sabe? E perdão, pode continuar, pastor. E um outro versículo que eu citaria seria Mateus 25, numa parábola também que Jesus discorre através dos versículos 14 até o versículo 30, que é a parábola dos talentos. Né? É uma história bem conhecida. Então, diz a parábola que aquele homem ele se ausentou da sua terra e ele chama 3 dos seus funcionários, dos seus servos, ele distribui a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Né? O que recebeu 5 e 2, os 2 imediatamente saíram para trabalhar e
empreender aquele valor recebido. E o que recebeu 5, ele multiplicou o rendimento para 10. E o que recebeu 2, multiplicou para 4. E aquele, então, que recebeu 1, a palavra diz que ele, atemorizado, em de repente se arriscar e perder aquele talento, ele vai, cava a terra e esconde aquele talento. Passado muito tempo, né, a Bíblia não relata quantos anos, quantos meses, mas penso eu que foi um bom tempo, aquele homem, então, ele volta e ele, então, chama esses 3 para prestarem contas. E aqueles 2, então, que receberam 1, 5 e outro 2 que multiplicaram, ele diz o quê? Servo bom e fiel. Sim. Né? Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Né? Entra para o gozo do seu Senhor. Ou seja, ele tem uma gratidão em ver, né, o quanto os servos foram fiéis, né, trabalharam, a Bíblia diz granjearam, né, então, ou seja, eles multiplicaram os valores e trouxeram a prestação de contas com o Senhor. Agora, aquele que recebeu, que enterrou o talento, ele chega para prestar contas e ele falou, olha, eu sei que o senhor é um homem duro, um homem, né, que colhe onde não planta, né, que faz as coisas acontecer, e eu, atemorizado, eu enterrei o dinheiro, mas está aqui, eu estou te devolvendo. Talvez ele tenha pensado naquele momento, não estou dizendo, não está escrito isso, mas penso eu, que... Na versão Fernando. É a minha versão. Eu penso que ele devolvendo ele tem aquele alívio, né, dizer, ó, também não dei prejuízo, né? Não ganhei, mas não dei prejuízo. Estou te devolvendo 1, o senhor me entregou 1, estou entregando 1. E ele é advertido por aquele homem, dizendo, servo mau e preguiçoso. Olha que expressão pesada, preguiçoso. E se você olhar na Bíblia, principalmente lá em Provérbios, você vai ver inúmeras citações em Provérbios falando sobre o preguiçoso. Ao ponto de Salomão comparar até com a formiga, né? Fazer um espelhamento ali. Com a formiga, para poder olhar para a formiga e falar, olha as formigas, como é que elas trabalham, não é? E olha só, então, como que é pesado quando a gente vê que Deus não tem parte com o preguiçoso. Porque você olha na Bíblia, você não vê Deus chamando nenhum homem, nenhuma mulher que estivesse lá parado. Desocupado à toa. Ou numa rede ali na sombra, sabe? Descansando. Deus não chamou nenhum desses. Você pode pegar lá Gideão, né? Ele estava lá, molhando o trigo no lagar. Né? Aí chega o anjo do Senhor e fala com ele, varão, né? Corajoso, valoroso. E ele lá, na verdade, naquela situação, Deus chamando ele para ele poder confrontar os midianitas. Né? Aí você pega outro caso, Eliseu com a junta de bois arando a terra. Passa Elias lá, joga a capa. E os próprios discípulos, né, de Jesus, todos eles estavam no seu ofício. No seu ofício. Um na pesca, né, outro na coletoria, o outro curando, enfim, estavam lá trabalhando. Você pega Davi, né, um grande exemplo na Bíblia. Davi, antes de ser rei, ele estava fazendo o quê? Pastoreando as ovelhas do seu pai. E quando o profeta vai na casa de Jessé ainda fala, vai ser ungido um dos meus filhos, ele pega lá os primogênitos, manda tomar um banho, fazer a barba, coloca enfileirado. Não era nenhum deles, que estavam lá esperando. O profeta fala, não ficou mais nenhum, não? Né? Sobrou mais um filho aí? Aí ele falou, não, tem um lá, o caçulinha lá, que está pastoreando as ovelhas. Ele estava fazendo o quê? Cuidando as ovelhas do seu pai. Então, a Bíblia nos remete a entender que quando, então, aqueles homens que receberam 5 talentos e o outro recebeu 2, pode ver lá na Bíblia, ele diz assim, imediatamente, ou seja, ele não ficou perdendo tempo. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte, sabe? Então, aquilo que é o teu ofício, aquilo que é o seu trabalho, a sua profissão, faça o melhor, entendeu? Se vira nos 30, como diz o ditado, sabe? Então, corre atrás, faz tudo que tem que fazer. Quando você exauriu todas as possibilidades daquilo que você precisa fazer, aí entra o sobrenatural. Aquilo que está fora do seu natural de você poder fazer, né? É só com Deus. Então,
quando a gente fala em princípios, né, que foi a sua pergunta, eu penso que esses princípios são... nós temos vários outros, tá, Elton? Mas eu estou citando assim, 3 que, para mim, são bases mesmo de estrutura para uma vida financeira. Né? Trazer os dízimos à casa do tesouro, né? Como já falamos. Né? Fazer um bom planejamento antes de você fazer um investimento, ou então uma construção, ou então iniciar um negócio, né? Ou então a aquisição de um veículo, de uma casa própria, seja lá o que for. Né? Faça bem o planejamento. Né? E, por último, que eu citei agora, essa questão de você correr atrás de fazer a sua parte. Sim. Não ficar de braços cruzados. Ah, mas eu tenho fé, a Bíblia diz que eu tenho que ter fé, então eu vou ficar aqui na sombra, na água fresca, e que as coisas vão acontecer. Sim. Mentira, isso não acontece. Exato. É bíblico. O Senhor está dizendo que nós temos que fazer a nossa parte. Então, pastor, seguindo essa linha de raciocínio, quais empecilhos, né, para um homem não ter um bom planejamento? O que é que a gente consegue pensar assim? O que pode ser de empecilho para que a gente não possa ter um bom planejamento? O grande empecilho que eu vejo, isso na prática, tá? Sim. Conversando com várias pessoas e aconselhando e até mesmo mentoreando algumas pessoas, eu vejo que quando, por mais que a pessoa faça um planejamento, o que vem atrapalhar esse planejamento é porque o propósito, às vezes, é quebrado. Sim. Sabe? Porque, normalmente, né, isso você vai ouvir de várias pessoas falando isso, nós temos a tendência de gastarmos mais do que nós ganhamos. Sim. Nós vivemos num país capitalista, nós vivemos numa mídia consumista que você liga o teu computador, tem um marketing de algum produto. Liga o teu celular, você está recebendo promoções. Não é? Você liga o teu rádio, você está recebendo promoções. Sim. Liga a TV, você tem... Então, nós vivemos num país capitalista. E onde essa parte do consumo ele é fomentado desde quando a criança está lá no carrinho de bebê ainda. Sim. Não é? Então, essa mentalidade nossa, ela é voltada para o consumo. Então, normalmente, gastamos mais do que ganhamos. Sim. Isso é um grande perigo. Né? Por isso que nós, voltando um pouco na nossa fala, a questão da organização, desse planejamento, dessa disciplina, tem que ser levado a sério. Sim. Só para não perder o fio, pastor, a gente estava conversando essa semana e o senhor falou uma frase que para mim fez muito sentido, né? O senhor falou que quando a gente gera necessidade. Isso, eu ia falar sobre isso daí, né? Porque o segundo ponto do que pode atrapalhar no planejamento são as nossas vaidades. Né? Exato. São as nossas vaidades. E a Bíblia nos remete a olharmos com cuidado essa questão da vaidade. O próprio Salomão que você falou, ele fala muito, muito sobre a vaidade. Vaidade e vaidades. Né? Vaidades da vaidade. Veja bem. Então, como é sério isso? Né? Porque o homem, no sentido, né, geral, homem H maiúsculo, sim, homem, mulher, tem suas vaidades. Sim. Né? Tem um tênis lançamento aí de última, né, geração e tal, tecnológico e etc, etc. Poxa vida, né? Eu gostaria de ter esse tênis. E quantos, enquanto não compram, não sossegam. Não é verdade? E aí que eu falo de criar necessidades. Nós somos bons em criar necessidades. Porque nós vamos argumentar para nossas esposas, para nossos filhos, ou então para quem não é casado, para os nossos pais, né, justificando que eu precisava comprar aquele tênis. Né? Então, ele vai trazer uma lista, um checklist de 500 motivos pela qual ele tinha que comprar aquele tênis. Sendo que, na verdade, o tênis que ele usava tem menos de um ano e faria o mesmo serviço, levaria ele para o mesmo lugar, não é verdade? Agora, esse é um exemplo básico. Né? Sim. Agora, ressalvadas as proporções, você pega isso no âmbito de valores mais significativos, né? Muitos são pegos na vaidade por conta de um carro. Sim. E as consequências são bem maiores. Né? Então, faz lá uma loucura onde
onde a vaidade está falando alto, ou seja, criou-se uma necessidade. Então, esse é o perigo. Então, quando você pergunta, né, quais os riscos, né, de repente, um planejamento sair fora do controle, ou então o que pode atrapalhar, né? Então, são essas questões. Primeiro, porque nós temos que ver os nossos ganhos. Segundo, né, a questão das nossas vaidades. Né? Não crie necessidades fora de hora. Talvez, pastor. Eu sei um bom planejamento, mas esse, para mim, é o maior empecilho. Porque isso ficou muito marcado quando a gente estava conversando, dessa necessidade que é gerada e eu validar essa necessidade. Exatamente. O problema em si, necessidades elas vão surgir. Tá, o tênis só tem 1 ano, ele pode ali estar um pouco sujo aqui, ali, você consegue. Necessidades surgem, mas quando você valida a necessidade, aí que o bicho pega. Assim, é aí que fica. Exatamente. Por que eu bato nessa tecla de nós somos bons em criarmos necessidades? Porque olha lá o que diz em Mateus 6, 25, salvo engano. O Senhor diz assim que não devemos andar ansiosos pela nossa vida, pelo que havemos de comer ou de vestir. Né? Ele diz, olhai as aves dos céus que não semeiam, não plantam, né? Não colhem, não juntam em celeiros. Né? Contudo, o Senhor as alimenta a cada manhã. Aí vem a nossa parte. Não tendes vós maior valor do que as aves dos céus? Né? Então, Deus tem esse compromisso, isso é fé. Né? Eu creio que o comer e o vestir, que é o básico para a nossa sobrevivência, Deus já está garantindo para nós. Agora, o que passar disso? Né? Eu posso muito bem ter um bom planejamento, obter uma renda adicional através desse meu planejamento e fazer um investimento, ok. Ou como eu posso, então, gerar, através de uma vaidade, e criar uma necessidade e fazer um mau negócio. E ter sérias consequências, endividamentos. A Bíblia é muito... Ela nos traz uma precaução muito grande sobre as dívidas. Né? Então, assim, é importante nós calcularmos isso, né? O que nós ganhamos, o que nós podemos fazer ou deixar de fazer. Muitas vezes eu gostaria de fazer essa viagem, mas eu não tenho condições. Então, tenho que me contentar com que com a minha realidade e dizer, eu vou abrir mão, eu vou passar. Não posso fazer. Pastor, só para que as pessoas também não saiam aqui pensando, eles querem, vamos viver no monastério, vamos lá, vamos ser franciscano. Longe disso. Longe disso. Então, a gente não está falando sobre valor. Porque tem um valor de um tênis X que para mim é muito alto. Mas quando eu pego a minha renda e compro esse tênis, que é um valor muito superior ao que eu posso pagar, e isso sim é danoso. Mas tem pessoas que dentro da sua renda, aquele valor, aquele X... Não significa nada. Não significa nada. Então, não é o valor, mas é como eu distribuo, como eu planejo, eu faço o planejamento das minhas finanças. Exatamente, do teu foco, né? Porque se você tem um foco para o ano de 2025, tá? Eu quero obter este resultado até o final do ano, então eu tenho que ser muito correto com aquilo que eu planejei, com aquilo que eu me propus, me submeti a seguir. Então, se não, isso não é um planejamento sólido. Né? Então, é perca de tempo. Né? Pegar, destrinchar isso aí tudo numa planilha, né? Colocar todos os seus custos, as despesas, todas as variáveis que você pode ter, as expectativas, perder tempo. Então, o propósito é o que leva a um resultado. Então, se você estiver firme nesse propósito, você vai, independente do grau, aí no caso, igual você está citando, o grau de renda. Tanto para quem ganha 1.000, como para quem ganha 1 milhão, né? Ou 10 milhões, não importa. O planejamento, ressalvados os valores, ele é igual para todos. Porque aí não entra a questão do valor específico. Não. Um tênis de 15 mil para que para mim vai ser para 200, então não é o valor. É o objetivo. Exatamente. Se você quer chegar naquele resultado até o final do ano, você tem que cumprir com aquilo que você propôs. Exatamente. O senhor estava falando sobre dívida, pastor. O que a Bíblia fala sobre a dívida?
Eu até dei uma Sim. introdução aí, Uhum. né? A Bíblia, ela realmente nos leva a entender que nós temos que evitar as dívidas, Sim. não é? Evitar as dívidas. Então, você pode ver que existem, em Provérbios mesmo, como eu te falei para você, sobre essa questão de tomar emprestado. Sim. Né? Então, se você vai tomar emprestado, então você tem que calcular o valor que você vai ter que devolver. Sim. Se você não pode devolver, então você não faça a dívida. Sim. Entendeu? Então, nós temos relatos onde a palavra diz o quê? Que quem está endividado, né, que venda os seus bens, que venda o seu patrimônio, que venda o seu rebanho, que venda o que for, mas vá lá e pague essa dívida. Né? Então, Sim. o endividamento é algo que a Bíblia nos ensina a nós termos precaução, né, cautela com as dívidas. Eu sei que existem momentos que são difíceis, né? Você pode passar por um momento difícil financeiro, alguém, né? Uma pessoa que é amiga sua, enfim. Mas alguém pode lhe socorrer naquele momento. Então, não é o pecado você, né, pedir ajuda a alguém num momento que é muito específico. Até porque, né, Elton, nós vivemos em situações diversas, né? Existem as situações imprevistas. Sim. Uma enfermidade, né? Uma cirurgia de última hora que a pessoa não esteja preparada. Então a gente não pode julgar as pessoas, às vezes dizendo assim, a pessoa está endividada ali, está isso. Sim. Não, mas vai conhecer primeiro a realidade da pessoa. Não é? Igual você mesmo citou bem. Se eu estou alimentando as minhas vaidades, é uma situação. Sim. Agora, se eu tenho uma vida, né, regrada, uma vida segura no Senhor, com planejamento, e de repente sou acometido de uma enfermidade, Sim. onde meu plano de seguro, o plano de saúde não me cubra uma cirurgia mais complexa, como que eu faço? Sim. E se eu não tenho bens para dispor, se eu não tenho reserva técnica, não tenho um dinheiro guardado? Sim. Então, esse socorro é bem-vindo. Não é? Exatamente. Então, assim, eu não condeno situações, lógico, caso a caso. Né? Nós temos que analisar. Claro. Então, não tem como a gente taxar que a pessoa, isso, ou porque errou, ou porque aquilo. Né? Cada um tem uma realidade. E com relação às dívidas, a gente, enquanto brasileiro, não é muito ensinado desde a infância a relação com as finanças. Né? E sabe o que é engraçado, pastor? Que a gente pega o nosso cartão de crédito e a gente acha que é uma extensão do nosso saldo mensal, né? Mas na verdade não, cara, aquele dinheiro não é nem seu, nem mexe naquilo ali, que aquilo ali vai dar muito ruim. Então, se eu ganho 4, eu tenho 3 de limite no cartão, eu tenho 7 no mês. Não, tu não tem 7. Você só tem um fôlego para você receber o próximo pagamento e pagar a fatura. Exatamente. Tá? Eu falo sempre assim, que a maior cilada para um homem e para uma mulher na questão financeira é o chamado cartão de crédito. Né? Eu não condeno quem o tenha, né? Sim. Mas assim, na educação financeira, eu quero dizer, o cartão de crédito é um dos estimuladores a você gastar. Exatamente. Tá? Então, é aquilo que eu falei da mídia, que você liga o computador, o celular, etc. O seu cartão de crédito hoje está no seu celular. Sim. Você dá 2 cliques ali, você está passando. Coisa mais gostosa é eu ver aquele pi, né? Aquela coisinha que já foi, vai embora, pega a sacolinha. Você vê como que é instigante isso. Sim. Então, acaba se gastando mais do que ganha. Então, a ciranda eu conversei já com diversos irmãos enrolados por conta do cartão de crédito. Né? Então, Existe dívida boa, pastor? Elton, eu sou da opinião que tem dívida boa. Tem sim. Principalmente quando você está lutando pela sua família. Eu acho que a motivação é o que leva a entender se é uma dívida boa, saudável ou não é saudável. Sim. O que seria uma dívida saudável? O que é saudável, por exemplo, se você casa, você quer ter filhos, você paga aluguel e de repente tem uma oportunidade, não é mesmo? Sim. De comprar a sua casa própria, mas no entanto você tem que fazer um financiamento aí pela Caixa, a Minha Casa Minha Vida, seja lá o que for. Não é? A oportunidade de você sair do aluguel e do que você pagaria do aluguel um pouquinho mais, pagar uma prestação, mas daquilo que é seu. Sim. Eu considero uma dívida saudável.
Porque você, primeiro, a sua motivação está correta. Sim. Você levar guarida para a sua família. Né? Há um princípio no direito que diz assim que o nosso lar, a nossa casa é o nosso asilo inviolável. Né? Então, é onde todo o núcleo familiar se sente protegido. Sim. É onde você pode dizer assim, olha, eu estou seguro aqui, eu estou no meu espaço. Não é? Então, eu penso que um financiamento de uma casa própria, eu vejo como uma dívida saudável. Né? Lógico, calculando os riscos direitinho, né? Fazendo a coisa certinha. Isso eu acho muito importante. Isso faz parte, acho que, da vida do homem, né? De uma família que quer crescer, uma família que quer trazer segurança para os seus filhos. E principalmente quando você pega a renda do brasileiro, né, no Brasil como um todo, você vai ver que nem todos têm essa... veio de uma família onde tinha bens. Exatamente. Então, esse é um processo que quase todo brasileiro passa, de um financiamento de imóvel. Praticamente, vamos dizer assim, hoje, que eu atuo também nesse mercado, mercado imobiliário, é praticamente uma necessidade você abrir linhas de crédito ou via financiamento bancário ou através de um financiamento direto com uma loteadora, por exemplo, para você abrir essa possibilidade de venda, porque senão na venda à vista apenas você não vende. Porque não é todo mundo que tem condições de comprar um imóvel, pagamento à vista, não é? Então, o financiamento, ou quer seja através de uma instituição financeira ou através da própria construtora ou loteadora, é fundamental para abrir a possibilidade da pessoa ter a sua casa própria. Sim. Eu acho que até dentro desse contexto que a gente está conversando, pastor, tem uma forma, né, que eu posso também me preservar enquanto família dentro desse planejamento, que é a poupança. Né? Então, às vezes, tem muito cristão que olha para a poupança e diz assim, se eu colocar lá na poupança é porque eu não estou acreditando, eu não tenho fé suficiente em Deus, que Deus vai prover, que Deus vai fazer. Olha, eu acho que são duas coisas bem distintas aí, né? Eu penso que a poupança, ou então qualquer reserva que você esteja fazendo de uma aplicação financeira, tá? Isso é o resultado de uma lição bem feita. Onde eu quero chegar? Você fez o planejamento agora de 2025, então tudo aquilo que você planejou, você foi fiel ao teu planejamento e todos os meses você conseguiu reservar R$100 e guardar. Esse era um dos teus objetivos, guardar R$100. Tá? Estou citando hipoteticamente aqui um valor. Tanto faz R$100 como R$100 mil, tá? Mas isso já demonstra que você se organizou para isso. Ou seja, você tirou aquele valor de R$100 que não fez falta no teu orçamento daquele mês e não fez falta durante o ano e você conseguiu se programar e fazer essa reserva. Então, isso é resultado já de uma organização financeira. Isso já é o resultado de um planejamento bem sucedido. Então, isso é o meu ponto de vista em relação à poupança. Você citou poupança aí, mas eu dizendo assim, um valor de investimento, tá? de reserva. E a questão igual você citou, alguns dizerem assim, mas isso não demonstra uma falta de fé, de repente, na provisão do Senhor? Não tem uma coisa ligada com a outra. Por quê? Eu posso caminhar com as duas coisas no sentido assim, eu tenho fé suficiente para que Deus possa multiplicar muito mais daquilo que eu planejei guardar. Já é outro patamar. Ou seja, voltando no que nós falamos no início, eu estou fazendo a minha parte. Agora, o sobrenatural pode vir daquele investimento lá, como tem alguns tipos de investimento que você faz, que de repente você ganha uma premiação, um bônus. E de repente naquele ano você foi contemplado com um bônus, onde você ia rentabilizar X%, você rentabilizou 2X%, não é verdade? Então eu penso que essas coisas não têm a ver, porque uma coisa é eu ter a convicção de que o Senhor é meu provedor, que Ele vai me garantir, que Ele é o meu Senhor, meu soberano Deus, não é?
Outra coisa, eu matematicamente, isso aqui é ciências exatas, querido. Sim. Eu ganho X, eu consegui fazer um planejamento onde eu pego ali um valor, entreguei os dias, eu paguei minhas contas, fiz tudo certinho e estou deixando das minhas vaidades, na verdade, deixando de gastar à toa o meu dinheiro e estou conseguindo reservar. Sim. Isso é o que ciência exata, isso é o que você matematicamente vai fazer, eu vou fazer. Sim. Agora, o que tem a ver com relação à minha provisão de fé, eu sei que, independente se eu tiver essa reserva, se eu não tiver meu emprego, se eu perder o meu salário, tá? Eu sei que o Senhor, Ele vai me sustentar. Sim. Ele vai me prover. Exatamente. Não é? São coisas distintas. Exatamente. E, pastor, é interessante porque isso faz com que o meu coração não dependa daquilo que eu estou guardando. Exatamente. Porque eu não vou fazer daquilo meu Deus. Exatamente. É engraçado, pastor, que o único senhor que é mencionado no Novo Testamento é Mamon. É isso aí. Então, você não vai ver nenhuma outra menção de senhor. Não podemos servir dois senhores. Exatamente. Então, tipo, tem pessoas, né, que se apegam tanto a essa vida do planejamento. Não está errado, a gente está aqui com esse podcast para dizer, né, para todo mundo que é preciso fazer isso, mas as pessoas se apegam tanto a isso e faz disso seu próprio Deus. Uhum. É isso aí. E esse que é talvez o maior desafio do cristão é encontrar o equilíbrio de ter uma vida planejada, mas saber que esse planejamento, quem faz, quem executa, quem diz que é o que não é o próprio Senhor. É só a gente se atentar, né, para a palavra que diz o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas não serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, se eu tenho como prioridade Deus na minha vida, né, e as demais coisas me serão acrescentadas, quer dizer o quê? Muitos que às vezes a gente conversa, fala assim, tá difícil a situação, eu tô correndo atrás da minha bênção aí, quero ver se eu sou abençoado. É contrário à palavra. A palavra está dizendo que se a gente buscar o reino e a sua justiça, em primeiro lugar, as coisas não serão acrescentadas. Ou seja, a bênção vem atrás de você. Ela que tem que perseguir, ela que tem que ver. É uma consequência. A partir do momento que eu tenho a palavra do Senhor, tenho intimidade com o Senhor, estou buscando conhecer a palavra dia após dia. Né? Como Paulo diz, eu estou morrendo para este mundo a cada dia, para gerar Cristo em mim. As bênçãos vão me alcançar, elas vão... É uma consequência. Elas vão chegar até a mim. Sim. Eu não tenho que ficar correndo atrás da bênção. A bênção vai vir até a mim. Exato. E fazendo com que, às vezes, até a bênção seja um ídolo, né, no seu coração. Exatamente. Gerando um ídolo. Pastor, a gente já está mais próximo do nosso fim, do nosso bate-papo. Tem sido muito massa. Então, assim... A gente conversou sobre da maneira do princípio bíblico do planejamento, como o meu coração deve se comportar, mas de maneira prática, no meu dia a dia, na minha rotina diária. Existe um plano que eu posso seguir ou existe algo prático que eu posso fazer? Eu diria para você o seguinte, em outras palavras, né? Organização, planejamento e disciplina. Tá? 3 palavras que vão te direcionar, né? Primeiro, a organização. Sim. Quem não é organizado na sua casa com a arrumação básica de um sofá, de uma louça, de uma roupa, sim, não vai conseguir fazer um planejamento financeiro. A organização no contexto geral. Sim. Né? Profundo isso. Então, se eu não tiver condições de me organizar no meu ambiente de trabalho, dentro da minha casa, eu não vou ter condições de seguir um planejamento financeiro. Sim. Então, eu acho que é importante nós olharmos dentro da nossa casa, sabe? Sim. Como que está a organização. A partir daí, então, eu organizo a minha casa, organizo o meu ambiente de trabalho. Então, eu tenho condições de falar, agora eu vou organizar minhas finanças. Sim. É muito difícil você encontrar uma pessoa que tem uma organização financeira de uma forma assim inquestionável, que tenha um carro bagunçado, que tenha um ambiente de trabalho bagunçado e uma casa bagunçada. Sim. Você pode ver. Esse é um reflexo, na verdade. Organização.
Aí sim você parte com um planejamento, Sim. com um propósito. Sim. Sólido, como você disse. Uhum. Para ser sólido tem que ter propósito. Não é? E aí sim, a disciplina para poder separar as vaidades da Dizer necessidade, não à vaidade, não é? sim. Não gerar as necessidades Sim. e ser pontual naquilo que realmente eu preciso gastar ou deixar de gastar. Isso. Não é? Então, isso é a questão prática, igual você falou, na prática. E, falando em prática, não adianta nada eu ter um planejamento lindo e maravilhoso, né? Você paga até alguém para auxiliar para fazer todo um planejamento, gasta lá uma semana em cima, debruçado em cima de números, e se daqui um mês já não seguir, abandonou. Então, o propósito tem que ser firme, né? Então, você tem que ter essa disciplina diária. Não é? Ah, mas, pastor, eu ouvi dizer que tem uns que lançam até, por exemplo, ali o ticket do estacionamento, que gastou lá R$7 de uma hora de estacionamento. Sim, senhor. Sim, senhor. Os R$7. O sorvete que você comprou lá para sua filha, você tem que lançar. Então, isso é uma questão de disciplina ou não disciplina, porque se você falar, eu não vou, não, isso aí é fazendo conta de mixaria e tal, aí que você põe a perder o seu planejamento. Sim. Então, eu acho que a questão prática é pratique. Muito bom. Então, o princípio de você ter um bom planejamento não está relacionado ao valor, mas é a organização, é a disciplina, né? O propósito pela qual você se propôs a seguir. Não é? Porque senão, se você não obedecer aquilo que você se propôs a fazer, você não vai obter o resultado. Sim. Não é igual final de ano, você vê o que você ouve no final de ano de promessas de programa de emagrecimento a partir do dia 1º de janeiro, é coisa de louco. De 10 que você conversa, 9 fala, não, olha, eu estou arrebentando a boca do balão, estou chutando aqui o balde, estou comendo um monte, mas a partir do dia de janeiro eu vou mudar. Não é? Exato. Não passa de um mês, não é verdade? Então, é igual um planejamento. Sim. Quer seja financeiro, um planejamento familiar, um planejamento empresarial. Se você não levar a sério e você não se dedicar, né? Eu acho interessante uma frase, né, que alguém diz assim, né? Obter sucesso, né, não é só ter inspiração, mas tem que ter transpiração. Sim. Não é verdade? Inspiração é você realmente ter ideias, pedir para Deus, né, insights ali que você possa transformar um produto, mudar uma forma de apresentação, ou então um modo de fazer. Então, são os insights que Deus pode te dar. Né? Agora, não transpira, não vai atrás, não põe a pasta debaixo do braço e não liga, não fala com o teu cliente para você ver se você vai vender o seu produto. Não vai. Sim. Tem que fazer a sua parte, tem que transpirar. Exato, pastor. O senhor, agora, nesse final, o senhor falou, né, sobre essas pessoas que querem, come, mas dia primeiro, né, sempre jogando para frente. Então, a disciplina maior, ela parte do coração, pastor. Parte do coração. Porque se nós realmente não estivermos com o coração voltados, né, porque quando a gente fala do coração, justamente toca muito as questões emocionais, né? Sim. Então, mas se eu não virar essa chave, né, das minhas emoções e saber que eu tenho que seguir um planejamento, né, e de repente pelas primeiras circunstâncias ou dificuldades eu colocar isso a perder, eu não estou preparado. Olha que isso é sério, tá? Demonstra que eu não estou preparado para obter aquilo que eu sonho. Porque se o meu sonho é obter esse caneco aqui até o final do ano, tá? Olha só como é sério isso. E no meio do caminho eu rompo com esse compromisso do meu planejamento e não consigo atingir esse resultado no final do ano, é porque eu não sou digno de receber isso aqui. Sim. O meu nível, a minha régua está mais embaixo. A minha capacidade está muito inferior àquilo que realmente estou almejando. Sim. Eu preciso almejar aquilo que realmente eu mereço e tenho a capacidade de adquirir. Sim.
Sim. Então, todo desafio, não adianta ter sonhos. Sonhos ainda tudo bem, mas objetivos inalcançáveis. Sim. Você tem que ter objetivos alcançáveis, mas dentro daquilo que você pode fazer do seu melhor e, lógico, com fé no Senhor, não é naquilo que Deus pode fazer. Amém. Pastor, obrigado pela nossa conversa. E eu espero que as pessoas que nos assistam possam encarar isso como uma verdade, como um princípio bíblico, né? De planejar, de se organizar, de ter disciplina, para que, né, o pouco que a gente tem, um dia, se Deus assim permitir, muito sobrevinha à vinda da gente. Amém. Com Amém. certeza, a Bíblia está repleta de princípios, tá? Que nos levam à organização, né? A ter planejamentos, como nós citamos aqui, né, alguns exemplos. E o mais importante é, quando você quer ter uma virada, também virar a chave aqui da mente, entendeu? Exato. Eu quero mudar, então eu tenho que fazer a minha parte. Isso mesmo. Obrigado, viu, pastor? Deus abençoe. Sempre às ordens. Deus abençoe. Esse foi o nosso primeiro podcast do ano. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal. Também comenta, compartilha tudo aquilo que a gente, né, conversou. E se algo chamou sua atenção, também escreve aqui para que a gente possa, enquanto igreja, também te abençoar de outras formas. Deus abençoe e até o próximo episódio.